acabou. Depois de 15 anos, o Amino e todos os seus servidores foram desligados. Por que tá preto, caralho? Essa rede foi um marco enorme na história de muitas fandoms, e especialmente para os furries. Então eu chamei a minha amiga Tayroth, que era uma das staffs do Furry Amino, ケイトとジノも参加しましたが、メキーは彼らのことを言及し忘れました。ケレケレケレケレケレケレケレ。 para entender melhor sobre o que rolava por lá. E os vários problemas que levaram ao seu fim. Eu acho que o Amino acabou moldando muito a gente. Querendo ou não, teve uma parte nas nossas vidas. Nossa, eu lembro que comigo foi a mesma coisa. Eu entrei na comunidade furry por meio do Amino também, né? Eu tava no ensino médio também. Foi em junho de 2017, nunca esqueci. E, cara, foi aquela coisa, né? Você entrar na comunidade a primeira vez e conhecer esse monte de gente com interesse em comum. Foi uma experiência muito boa, assim. E ser no Amino, por mais que hoje em dia a gente fique zoando, né? Tipo, ai, nossa, a época do Amino, ai, que cringe. Mas, cara, ao mesmo tempo foi um negócio tão legal, porque é aquela coisa de, tipo, só quem viveu, sabe? E sempre tem muita história boa pra contar, muita história caótica pra contar. E foi um primeiro contato pra mim também, e hoje eu tenho também um micronegócio. Já vivi tanta coisa na Furry Fandom que eu tenho certeza que talvez não teria sido a mesma coisa se não fosse o Amino, né? Eu tava na comunidade Five Nights at Freddy's do Amino, e aí foi eu postando arte furry de FNAF e o pessoal, nossa, tu é furry? Eu, tipo, o que é isso, entendeu? Eu entrei no Furry Amino e eu... Exatamente. Eu criava conteúdo furry e não sabia, porque eu era criadora de conteúdo lá. Isso me lembrou também do meu primeiro papel na staff, que era o papel de juiz, moderador juiz, que organizava os wikis e produzia algumas. As wikis eram maravilhosas, eram Sim, ótimas. era muito maravilhoso. Eu acho que vai ser uma das maiores perdas com a perca do Amino. Nossa, vai ser sim. as wikis. Porque Sim. nas wikis era não só, tipo, curiosidades e informações, mas, tipo, registros da timeline. Literalmente, tinha das wikis, era um registro da timeline da criação do Amino, da comunidade Brasil, né? No caso, o que foi acontecendo em cada um. O legal do Amino é que tinha muito forte essa questão do registro, do vamos registrar pesquisas e dados e marcos da comunidade. Tem muito uma registro. história. É exato. Não, é a nossa história, a história da comunidade do Brasil. Então, assim, a gente perder esse conteúdo é um baque muito forte. Eu fiz design gráfico, tô agora me formando esse semestre em publicidade. E tudo isso eu descobri também por causa do Amino, né? Que me abriu porta pra criar conteúdo pro Instagram, criar conteúdo pra diversas plataformas, diversas empresas. Então, assim, por isso que a gente fala muito dessa questão de o Amino me moldou, porque, querendo ou não, foi isso, sabe? Foi uma parte tão importante que definiu tanta gente, sabe? As nossas funções lá dentro influenciaram muito em, tipo, no que a gente veio a ser. Na época eu nem sabia que eu ia me apaixonar por linguística e fazer faculdade de línguas estrangeiras e tudo mais, e gostar de mexer com revisão. Na época do Amino eu já mexia com coisa de revisão, e eu nem sabia que eu ia gostar disso eventualmente. Eu acabei gostando e virou uma coisa que eu me dediquei a estudar eventualmente. É isso sem contar na capacidade de socialização que você desenvolve, né? Eu lembro que até então, antes de começar a ter esse primeiro contato com o fandom em geral, mas começou com o Amino, eu era uma pessoa muito introvertida e muito limitado pela realidade que eu vivia, de todo dia só ir pra escola, casa, e tá sempre convivendo com o mesmo tipo de pessoa. Então eu acabei não desenvolvendo muitos amigos e muita habilidade de, tipo, conversar com as pessoas sobre qualquer assunto, assim, sem pensar duas vezes. Isso no Amino, eu senti que eu comecei a conseguir me abrir muito mais, aos poucos. E isso se transicionou muito bem pra depois. Eu também acho que o Amino ele foi uma boa plataforma para os artistas. Eu também falo por experiência própria, porque foi pelo Amino que eu tive a motivação de começar a fazer commission, começar a postar minhas artes e começar a desenvolver esse lado mais artístico profissional. E o Amino também se servia muito como essa plataforma, né, de apoio ao artista. Gente, se vocês pegassem as primeiras artes que eu postei no Amino, meu Deus do céu, que tragédia. Você tem aí? Eu tenho. Os desenhos eram muito feios. Uma coisa positiva no Amino, mas que ao mesmo tempo era muito negativa pra muita gente, é porque como tinha muito forte essa questão do meu primeiro contato com a Furry Fandom e era muita gente mais nova, tinha muito essa questão do tipo, quem usa Amino é imaturo, quem usa Amino é problemático. Então, assim, tinha muito esse preconceito, né, do Amino. Essa arte aí de batata que eu mandei, todo mundo tinha uma versão do Fursona. Nossa, isso de é batata. muito... Esse negócio da batata é muito vibe 2010, sei lá, não sei se... Sim.
Total. O primeiro desenho do meu Fursona, tá até aquele bannerzinho embaixo, olha isso. Que o pessoal ficou com pena de mim e falou, você não tem desenho ainda, então toma esse. Quando a gente pega as nossas artes da época do Amino pra hoje em dia, e muitos artistas, tipo assim, vivem disso, né? Tem a comunidade como fonte de renda, como é meu caso. E, cara, a gente pegar essas artes antigas e comparar com as de hoje, ver o tanto que esse pessoal cresceu, me deixa muito feliz mesmo. Total. Eu lembro que eu falei que aquele desenho ali que eu mandei lá no começo era o primeiro desenho do meu Fursona. Na verdade, não. Sim. Na verdade, esse é o segundo desenho. O primeiro desenho que eu ganhei foi esse aqui. Foi uma artista iniciante chamada Atlantis, tem o arroba dela. E ela é uma pessoa que falou, cara, eu tô iniciando agora na arte, eu queria muito ter experiência de desenhar um Fursona, não sei o que. Você ainda não tem nenhum desenho do seu, você tem um conceito. Falei pra ela que, eu gostaria de ter um Fursona engenheiro, porque eu trabalho com robótica, etc, tal. E a gente chegou nesse desenho e até hoje é um dos meus desenhos favoritos. É simples, mas eu acho que ele ajudou a moldar muito o que eu sou hoje. 4 anos depois, a gente se encontrou, acho que ela me achou no Instagram, alguma coisa assim, no Twitter. E ela me fez outro desenho, que é este aqui. Oh, E aí, você vê o salto, né? Esse ano eu fui pra Flórida. E quem eu encontro lá que vem tirar foto comigo? sério? Você encontrou com o mentira. artista? Caramba. Caramba! Caramba, essa função ficou muito bonita, não Ela tinha visto veio, essa ela também. veio tirar foto comigo, ela falou, eu Se ajudei eu a fosse criar it. isso. E eu fiquei muito emocionado na hora. Tem um conjunto aqui de regras, um registro de todo mundo que já foi staff, um registro dos arquivos de arte, de comissões. Tipo, isso geral mesmo, sabe? Tem até um registro de fichas de RPG que a galera fazia. Isso é 221 verdade. fichas aqui. Nossa, isso que é dedicação. Pô, fazer ficha de RPG dava um trabalho. Tinha esse sistema de check-in, né? Que a gente ganhava nível. Nossa, quando eu cheguei a 500 e pouco e eu perdi tudo, eu fiquei muito triste, cara. Você fazer Eu login por também. 500 dias e perder tudo. Nossa, eu fiquei muito chateada. Nossa, eu tenho a minha versão dragão do Amino. Hoje em dia, minha versão Fazendo dragão a tá linha de seda. assim. Minha censura é muito censurável. É um risco. É realmente uma censura. A bunda não, a bunda tudo bem. Queria entender, primeiro, o que aconteceu recentemente e quais eram os problemas recorrentes do Amino, que eu acho que é uma parte que Da época, né, no é caso. muito importante a gente falar. O Amino tinha muitos problemas, eu acho que isso é inegável. Eu acho que cai muito na questão do que eu falei, que o Amino era muito atrativo, principalmente para menores de idade. Sim. Então a gente tinha muito problema com relação a isso, tanto dos menores de idade, sabe? Tipo, se comportando que nem menores de idade, né? Sendo imaturo, sendo infantil, arrumando encrenca. Tinha uns que às vezes enchiam o saco, com todo respeito. Mas assim, também tinha gente mais velha que entrava pra azucrinar, entendeu? Então, assim, a gente tinha problema por causa disso vindo dos dois lados, tanto de quem era mais velho quanto de quem era mais novo. Sim. O próprio sistema também do Amino não era uma coisa mais refinada do mundo. A gente tinha problemas com alguns arquivos, com algumas formatações, tinha problemas também com questão de tipo bugs que apareciam no Amino. Ele não era o aplicativo mais refinado do mundo. Ele era muito bom porque ele se propunha na época. Ele piorou, obviamente, depois da venda. Muitas pessoas aproveitam do anonimato da internet para fazer coisas, isso não é diferente no Amino. E eu tava junto dos líderes ali. E, tipo, isso era muito estranho para mim, porque às vezes uma pessoa que era mais velha do que eu tava fazendo uma burrada. E, tipo, quando na minha cabeça funcionava, tipo, não, ele é mais velho, era pra ele ser mais responsável do que eu. Mas também houve problemas, tipo, por exemplo, eu comentei quando eu entrei tinha um líder no Amino, eu não vou citar nomes, mas um líder no Amino que era uma pessoa muito problemática, ele tinha sérios problemas, tanto de personalidade como questão de favoritismos em relação à organização, um certo desejo de controle geral das pessoas. E aí a Hert, ali com a galera, a gente se juntou e meio que tiramos ele e organizamos o negócio de uma forma mais democrática, por assim dizer. Porque antes era, literalmente, ele tomava as decisões sem consentimento da galera, que também estava na equipe de administração, sabe? Depois que as coisas foram se estabilizando, teve muito trabalho para organizar a questão de chats, a questão visual de todo o Amino. E nem sempre a gente conseguia atender todas elas nos nossos períodos corridos. Então, tipo, a staff botava muita pressão na staff também, entende? Sim, era puxado. Vocês se sentiam deixados na mão pela staff do Amino? Tipo, do aplicativo. Como eu falei, né? Tinha aquele grupo principal de líderes dos Aminos, e aí eles se juntavam com a equipe principal do Amino. Eles não eram muito bons de conversa.
Universo. A gente tinha eventos, assim, nesse grupo principal de engajamento. Quem participava lá mais, se não me engano, era a Radcliffe, mas nunca houve tanto auxílio da parte deles. A gente reportava algumas coisas de bug, ou até mesmo algumas coisas problemáticas que apareciam, só que eu mesmo, na época, nunca vi muitas mudanças no aplicativo. Muito do que tinha no aplicativo já estava quando a gente chegou. E aí depois aconteceu o que aconteceu, a empresa comprou e começou a decair, surgiu muita propaganda e tudo mais, o pessoal começou a migrar. Vocês sentem que depois da aquisição, né, depois que a equipe do Amino foi comprada, o projeto ficou sucateado? Completamente. Totalmente. Depois da faculdade eu fui abrir o Amino de novo e eu falei, gente, que aplicativo é esse? O que aconteceu aqui? Por que eu tá aparecendo, tipo, umas 5 abas de propaganda que tem que ficar clicando xizinho pra chegar no aplicativo? Não, parece que literalmente foi hackeado e tá aparecendo um monte de pop-up na sua tela com vírus e tudo, Exato. porque não é possível um design tão esquisito e cheio de anúncios, sabe? Tem relato de gente que abriu o aplicativo e aparecia coisa errada, coisa macabra, tipo, na landing page, assim, do negócio também. Assim, depois que a Media Lab comprou a Mino, eu não tentei abrir mais, sendo bem sincera pra você. Compra foi em qual ano? A compra foi feita em 2021. Eu também não abri mais depois. Então, pela forma que a Media Lab tá abandonando a Mino e tá correndo esse risco até de ser deletado do servidor completamente, não me surpreenderia ele ser abandonado dessa forma a ponto de conteúdos errados terem um acesso, porque realmente a Media Lab abandonou o projeto. Todo mundo podia criar um amino. Então, muitos aminos que eram feitos para conteúdos que iam diretamente contra as diretrizes do aplicativo. Desde conteúdos pornográficos até mesmo conteúdos questionáveis em relação a tipo, política e outras coisas do gênero, sabe? Eu acho que muita gente, a partir daquele momento, passou a não identificar mais o amino como um amino e não enxergar mais da mesma forma e acabou saindo. Não era mais aquela coisa nostálgica e que a gente viveu e cresceu ali dentro, sabe? Ficou tudo muito estranho. Não parecia mais a mesma coisa. Antes Então eu você acho que via, isso tipo... afastou mais ainda as pessoas, sabe? A gente tá acostumado com duas coisas. Ou aquele conteúdo fica pra sempre ali, como é o caso do Facebook, Instagram e outras coisas assim. Ou o caso, por exemplo, tipo, nossa, Orkut, acabou, todo mundo perdeu tudo e pronto, sumiu, sabe? E o Amino não, o Amino só ficou uma coisa estranha. Ele só foi se desandando sozinho, ficando esquisito e até a ponto de ninguém mais entender o que é aquilo e ir embora. Eu tenho uma cópia das regras da comunidade aqui que eu encontrei. Eu lembro que uma das perguntas da entrevista, porque você tinha que fazer uma entrevista pra virar staff. Tinha entrevista, eu lembro. Tinha lá. Quais são os 5 tópicos da Big Five? E aí você tinha que saber de cabeça a Big Five. Eu lembro dessa entrevista porque quando a gente estava montando a estrutura de entrevista, a gente fez muitas revisões de perguntas sobre como é que ia ser e tudo mais. E eu cheguei a participar um pouco da elaboração dela. Teve uma época dos voluntários, que era a equipe anti-roubo de arte. É verdade. Nossa, imagina hoje isso. Pois é, com a questão da IA, toda problemática. Existiu já, não existe mais, a equipe de orientação e boas-vindas, e existiu juízes. Os juízes, eles tinham que checar o conteúdo, né? Eles que tinham que ver os textos, ver revisão de texto, todo esse tipo de análise. Eu lembro que quando eu entrei, ainda não tinha aquela regra de que você não podia usar a arte de outra pessoa de foto de perfil, porque com o tempo fizeram essa regra, que eu acho extremamente válido. Na época, lá atrás, a gente não pensava muito nisso, né? Quando a gente pisa na fandom, a gente não pensa muito nesse tipo de coisa, tipo, isso aqui é o forçando de alguém. Era mais, tipo, nossa, achei bonito, vou colocar, me identifico. Eu tenho os registros dos Patas do Cerrado desde 2011. Eu entrei em 2018, né? Que foi o primeiro Full Meet que eu fui, porque eu entrei na comunidade em 2017, mas o primeiro Meet que eu fui mesmo foi em janeiro de 2018. Mas como eu quis guardar esses registros, né? Até porque eu peguei esse costume do Amino, né? De guardar todos os registros e a história e preservar isso. Então eu guardei um drive com fotos desde 2011 do Patas do Cerrado. É muito legal ficar revivendo isso e ver os nossos amigos como eram, tipo, 14 anos atrás. Então eu gosto muito de conhecer mais sobre e querer reviver isso. Eu acho que por mais a gente faça aquele bullying com a Amino, né? Tipo, a época do Amino, muito cringe, nossa. A gente cresceu lá. A gente virou gente ali dentro e aquilo abriu caminho pro meu profissional, pro meu financeiro, pro meu social, pro meu emocional, pra tudo que eu tenho hoje, que eu sou hoje, veio dali, querendo ou não. Então foi um momento muito importante, sabe? Tipo, sempre vou guardar no coração as coisas que eu vivi lá. Toda vez que a gente encontra com uma pessoa da época e tipo, a gente reconhece, assim, a gente fica...
Meu Deus! Tem coisas que não dá certo. Não é a mesma coisa fazer no Instagram, no TikTok. Até porque também era um espaço exclusivo pra furries, né? O Instagram, o Facebook é um espaço muito aberto. Todo mundo pode ver e tal, e não tem um senso grande de unidade. Sem contar que o Instagram e essas outras plataformas é muito tipo, é aquela pessoa postando sobre algo pessoal exclusivo dela. E aí as outras pessoas meio que reagindo à experiência Verdade. pessoal dela, uma foto, um post, enfim. O Amino não, era tipo, vamos conversar sobre esse assunto completamente aleatório. E aí todo mundo se juntava pra conversar daquele assunto. Ou então fazia algo junto. Projetos coletivos, era muito essa coisa de enturmar todo mundo, sabe? Que eu confesso, eu não vejo outras redes sociais hoje em dia que tenham muito disso, sabe? Além do Discord. Que o Discord ele promove isso, mas ele é meio que separadinho em comunidades específicas, assim. Tipo, se a gente for analisar os servidores furries, tem tipo o servidor dos furries que gostam desse jogo, o servidor furry de pessoas que fazem esse tipo de coisa, servidores do não sei o quê. Então ainda é muito fragmentado. O Amino não, ele juntava todo mundo. É que o Discord é software de comunicação, não pra ser uma rede social. Eu não consigo achar um aplicativo hoje que passe o que o Amino passava pra gente, sabe? De sentimento e de sensação. Muito obrigado, galera, pelo convite. Eu me diverti bastante conversando sobre o Amino. Mas Foi eu vou dar um um jeito. prazer te conhecer, Mac. Eu agradeço novamente também pelo convite. Com focinho pra cima, assim, que nem aquelas patricinhas de Beverly Hills. Eu vou embora. Focinho pra cima. embora daqui. Só porque eu falei que você não deixou eu falar tchau, aí você grava as minhas ofensas. Isso, eu tô gravando agora também. Que Tudo absurdo! que você, Olha aqui! tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Vai sair o meu exposed depois. Exposed. Boa noite, gente. Mas, Mac, muito obrigada por ter me convidado pra fazer esse vídeo, por ter deixado eu trazer a Kate e o Zino, que assim, eu acho que eram personagens muito importantes dessa história do Amino. E foi muito bom poder relembrar todos esses momentos dessa história. E foi um prazer estar aqui contigo. Eu espero que um dia a gente consiga ter uma experiência que faça jus ao que foi aquilo. Eu espero, com certeza.